Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que é fé? Fé é algo que é consistente, é algo que é tangível, é algo que não está variado, é algo que não tem variação, é algo que é absoluto. Amém? Por mais que não seja algo de matéria, de substância, ele tem tangibilidade. Amém? É algo que você tem convicção. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Lá no verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem fé? Não me responda, eu quero que você reflita. O que é fé? É a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Existem muitas coisas que a gente não enxerga, que a gente tem certeza, e que não é fé de Deus. Amém, irmãos? Muitos têm fé que vão passar no vestibular, que vão acordar amanhã, que vão entrar num carro e chegar em algum lugar, que vão comer e vão ficar alimentados, e assim vai seguindo a lista. Mas isso não é essa fé que Deus está falando. Deus está falando de algo que vem dele. Amém, irmãos? Muitas pessoas dizem, eu creio em Deus. Será? Porque existe uma diferença entre você reconhecer que existiu um Jesus que nasceu, um homem que se chamava Jesus. Existe uma diferença entre você acreditar que existe um Criador e ele não ser totalmente o único. Talvez o mundo tenha vindo do Big Bang, não é assim? Enfim, a nossa convicção e a nossa fé, ela tem que estar respaldada em quem é o Senhor. Naquilo que o Senhor nos diz. Eu gosto do livro de Salmos porque ele diz que Deus é fiel a Ele mesmo. O que isso significa? Que quando Deus fala, acontece. Quando Deus age, Ele está agindo na sua essência. Porque nele não há variação. Amém? Deus não é bipolar. A Bíblia diz, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. E você pode acrescentar sempre verdadeiro. Quando Deus faz algo, Ele é sempre bom. Amém? Toda boa dádiva vem do Senhor. Toda. Se você respira, porque Deus permitiu. Toda. Lá em Romanos capítulo 10, diz assim, ó, Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas, irmãos, no tempo de Jesus, Jesus passava pelos lugares e as pessoas ouviam falar de Cristo. E elas criam. Era a palavra de Deus? Sim ou não? A própria vida de Cristo, Ele é a palavra. É a expressão do pensamento de Deus.
Quando Cristo se manifestava, ele estava manifestando a vontade de Deus. Então era a palavra. Porque ele era o verbo. Ele era a ação de Deus na terra. Quando eles ouviam, eles estavam ouvindo a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é plena, perfeita. Amém, irmãos? Por isso gerava fé. Amém? Romanos 10, 9. Volta um pouquinho. Capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, confessar com o quê? Diga, com a boca. Se com a tua boca confessares que Cristo é o Senhor, e em teu coração creres. Espera aí. Você percebe que são duas atitudes diferentes? Duas condições diferentes? Uma é proclamar. A Bíblia diz em outro texto que vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então nem tudo que a boca fala manifesta de fato a sua existência, a sua razão, o seu intelecto, o seu íntimo. Amém, irmãos? Por quê? Porque o homem, ele ainda está oscilando. Diz o profeta na velha aliança: até quando estarei dubiando por dois caminhos? Enganoso é o coração do homem. Mas quando eu entro num lugar, no espírito do homem, e Deus ele vem e habilita o espírito do homem, e coloca o seu espírito dentro do homem, faz o homem ter revelação. E aquilo se torna a sua essência. A promessa da nova aliança seria implantar as leis de Deus dentro do homem. Mas para que isso acontecesse, Jesus tinha que morrer, ir aos céus e o Espírito Santo vir. E antes disso ninguém creu? Creram. Ouviram e creram. Existem formas de nós manifestarmos a vontade de Deus na terra. Uma, por autoridade. A autoridade é quando Deus te fala algo, você crê e exerce o domínio ao qual Deus está te dando. Isso se chama fé. Amém, irmãos? Autoridade. Existe dom. É quando Deus te dá a capacitação para exercer algo sem que de fato você às vezes até entenda aquilo. Porque é um presente, é um domínio. A fé, ela tem que ser genuína, pura. O dom, às vezes a tua alma, teu pensamento, às vezes não crê. E funciona. Estou falando isso por experiência. Funciona porque é dom. Já vi homens em pecado, fora da aliança com Deus, mas carregavam um dom e funcionava. Porque ele veio para seguir e atingir os seus efeitos. Amém? Um outro movimento de Deus na terra é um mover do Espírito. O Espírito Santo também é um dom. Amém, irmãos? E ele também gera dom da fé. Então o Espírito Santo, o mover do Espírito, em movimento por causa dele, impele-nos a fazer as coisas. E isso também faz acontecer. Amém, irmãos? Pode ser no ambiente da glória, pode ser num mover de Deus, pode ser de diversas formas, porque agora é Deus fazendo. Amém? E existe autoridade, existe o dom e existe a palavra enviada. Pode ser um
uma profecia, pode ser algo que Deus falou ao teu espírito, que é quando Deus fala, vá e faça isso. Quando Deus libera a palavra, se você fizer, acontece. Ainda que você não tenha fé na palavra. Porque você cumpriu o que Deus falou. Que é diferente de fé. E essa noite eu quero explicar a primeira fé. A primeira parte, que é quando você atua mediante a fé. Porque aqui na frente, quando você obedece, está acontecendo a vontade de Deus. Amém, irmãos? Jonas foi lá e pregou. O povo se arrependeu. E ele não queria. Ele não tinha fé naquela coisa. Agora, ele cria em Deus. Perceba que às vezes, a Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que vivem na fé, são justos. É impossível você ser filho de Deus e você não viver na fé. Agora, o que é a fé de Deus? A Bíblia fala da lei da fé. Alguém já estudou sobre a lei da fé? Está na Bíblia. A lei do Espírito é a lei da fé. Porque eu só posso andar na lei da fé mediante o Espírito. Só que outrora o Espírito estava sobre. E eu ouvia algo e manifestava a fé. É como se eu colocasse uma pecinha do quebra-cabeça no lugar certo. E aquela pecinha traria a vontade de Deus, manifestava. Se você for aqui em Mateus, capítulo 13, você vai perceber por que algumas coisas não acontecem na nossa caminhada. Diz assim, pois o coração desse povo está endurecido. O que é estar endurecido, irmão? Alguém sabe o que é estar endurecido? Jesus é a pedra. A palavra pedra significa duro. Assim como Jesus é duro na sua essência para cumprir os seus efeitos, quando eu estou duro no meu conhecimento, na minha razão, na minha forma de enxergar o mundo, eu não estou acessível ao mover de Deus. Por isso que ele disse que os mansos, os humildes, os simples, herdarão a terra, o reino. Os puros de coração. Tudo fala de como você está com o seu coração para Deus. Verão a Deus. Jesus veio pregar as boas novas aos pobres. De novo, as pessoas com coração simples. Jesus é um bom pregador? Diga o melhor. Diga o melhor. Jesus tinha unção? Diga a maior. Mas até Jesus, com uma unção de alto nível, não atingiu todos os corações. Por quê? Porque Deus não invade. Deus não invade. Deus te deu liberdade. Deus te deu livre arbítrio. Você tem escolha. O homem escolheu sair de perto de Deus. E Deus diz, vá, viva a tua vida. A maldição é estar longe de Deus. O inferno é estar longe de Deus. Isso é inferno. Morte. Porque Deus é a vida. Olha que interessante, Mateus 13:15. Pois o coração deste povo está endurecido, ouviram de má vontade. Opa! Má vontade. Ouviram de qualquer forma. Você imagina
Se uma pessoa ouvia Jesus de qualquer forma, quantas vezes será que ouvem esse pastor de qualquer forma? Quantas será que são as vezes que pegam algo precioso de Deus e trocam um videozinho para outro? Porque a piada alegra o coração. A besteira traz prazer. O homem, ele quer alimentar o seu prazer. Mas o Evangelho de Deus quer tirar o homem da sua prisão. Porque o homem está preso nele mesmo. Você sabe por que o homem peca? Pela sua própria cobiça. O homem não peca porque o diabo é muito forte, poderoso, o capiroto. Não, irmão. O homem peca porque ele tem cobiça. O diabo só analisa a tua vida e diz, ele tem tendência àquilo ali. E ele lança o prato. Diga misericórdia. Por isso que na oração, que é chamada de Pai Nosso, diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Olha só, venha a nós o teu reino, a tua vontade. Não nos deixa cair em tentação. Porque teu é o reino, teu é o governo. Nós temos que orar para ele não nos deixar cair em tentação. Porque o nosso coração ele é enganoso. Pastor, sempre? Não. O problema é que nós não queremos crescer. O problema é que nós queremos passar a vida sendo agradado. Pastor, que mensagem chata, pastor. Eu não sei você. Eu quero o melhor de Deus. E eu quero te dizer diante de Deus, carro, casa, tudo isso é muito bom. Irmão, comer uma picanha é maravilhoso. Mas nada se compara à presença de Deus. Você está debaixo de um ambiente de glória, faz você esquecer o mundo. Faz você esquecer os seus problemas. Só quem já viveu isso sabe que você não quer sair daquele lugar. Você não quer sair. Mas veja só. Ouviram de má vontade com os seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração. Você percebe que o seu homem interior tem que entender? Porque a alma, ela traduz as coisas. Ela traduz os sentimentos, ela traduz as emoções, as dores, as observações, e ela vai traduzindo. Mas o homem interior, a tua essência de fato, se não tomar como verdade, fica oscilando. Um dia acorda feliz, outro dia triste. Um dia está indisposto, outro dia está animado. Como está a tua alma? Como é que vai ter fé dessa forma? Se sustentando naquilo que tu vê. Por quê? Eu estou vivendo o que enxergo. E isso está errado. Porque você não está olhando com os olhos do coração. Você não está ouvindo a voz de Deus. Quais são os planos que Deus tem para você? Quais são os planos que Ele tem para você? Eu gosto muito desse texto, porque ele define e ele gera uma responsabilidade. Diga, eu tenho a responsabilidade de estar com o coração aberto, disponível. Se você não estiver disposto, não adianta. São só palavras. Jesus, o Big Bang, o homem forte, o Senhor dos senhores, o ungido de Deus, não atingiu a todos. O amor em pessoa
Você percebe? Mateus 21. Érica, diminui um pouquinho aquele ventilador, está muito forte. Por favor. Mateus 21, 21. Jesus respondeu: em verdade vos digo, que se tiver fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até este monte disserdes: levanta-te e lança-te no mar, assim te será feito. Preste atenção. Jesus está falando que os discípulos teriam autoridade para falar com o monte. Monte tem ouvido? Tem, irmão. Tem. O mundo espiritual ouve a tua voz. Ele diz: Afatá. Estava morto, não é isso? Não, Efatá. Efatá. Estava o quê? Abra-te. Para quem ele estava falando? Diga, para os olhos. Não, para o ouvido, né? Para o ouvido. Para o morto era Talita Cumnium. Morto ouve. Ouvido. Surdo ouve. Nós agimos como ministros de cura. Nós falamos com a enfermidade. Enfermidade ouve. Entendeu? Porque o mundo espiritual tem. E você tem domínio. Gênesis capítulo 1, verso 26. E ao homem foi dado domínio sobre todas as coisas. João capítulo 17, 21. E a glória que eu recebi do Pai, eu dou a vós. Quando você for falar com um monte, Jesus diz: acala-te, acalma-te. Ele estava falando com uma tempestade. Acalma-te. Ele não estava falando com o Pai. O problema é que nós não entendemos quem nós somos. Quem você é? Você é a igreja? Você é o corpo? O problema é que nós achamos que é o homem espiritual que vai viver as grandes coisas. Pedro, um desviado, disse: se tu é, olha a dúvida, Jesus, faça com que eu ande sobre as águas. E Jesus provavelmente, não diz a escritura, disse: água fica dura para ele pisar. Ou por acaso rocha sai água? Ou por acaso água vira sangue? O mundo espiritual tem ouvidos. Agora, quem você é? A Bíblia diz que você é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Qual autoridade tem o cabeça que o corpo não tem? Qual autoridade, irmãos? É a mesma? É a mesma. Tudo que ele pode, você pode, porque você está nele. O problema é que quando eu vou agir, eu olho para mim e eu me ferro. Porque se você olhar para ti, você entra em justiça própria.
Você tem erro, tem ou não tem, irmão? Você tem limitações, tem ou não tem? Mas quando você olha para Ele e você crê que Ele está contigo, irmão, quantas vezes o diabo disse: eu vou te matar. E quantas vezes eu ri para ele. Eu disse: vai não. Eu vou te matar. E com aquela voz tipo de filme, cinematográfica. E eu não estou fazendo chacota. Porque se eu disser para você que às vezes não dá um arrepiozinho, é mentira. Dá um arrepiozinho sim, irmão. O bicho rosnando para você, falando coisa na tua cabeça às vezes. Só que o que acontece? Eu me apego naquilo que Deus falou para mim. Deus falou para mim que eu sou a menina dos olhos dele. O que você é? A menina dos olhos do Senhor. Deus disse que Ele enviou anjos para nos guardar. Por que o diabo não te toca, irmão? Porque eu sou do Senhor. Porque você é do Senhor. Agora, o que Ele quer? Te matar, te destruir. O que Ele vai fazer? Nada disso. Por quê? Porque tua segurança é o Senhor. Olha que interessante esse texto. Mateus 21. Eu já li. Vou ler de novo aqui. E Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até este monte disserdes: levanta-te e lança-te no mar, assim lhe será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Basta pedir? Basta pedir? Aquele que se achega em Deus tem que crer que Ele é galardoador de quem o busca. Galardão é presente. Aleluia! Tem presente para aqueles que buscam o Senhor. Tem galardão, tem recompensa. Mateus 17:14. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhando-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Espera aí. Essa parte aqui, Jesus já tinha dito para eles: e curar os enfermos? Já? Expulsar os demônios? Sim ou não, irmãos? Tinha. Mas sabe o que é pior? Não foi só isso, ele disse ressuscitar os mortos. Mas agora Jesus está se encontrando com um pai que tem o seu filho que não foi curado porque os discípulos não creram. Não creram no quê? Numa palavra que saiu da boca de Cristo. Uma palavra. A palavra que sai da boca de Cristo tem poder, irmãos? Tem. E quando você está em Cristo, a palavra que sai da tua boca tem poder? O que falta é consciência que você é um com Ele. Você entende? E aí diz assim o texto, olha. Eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula. Quem que é incrédulo, irmãos? Quem? Também os discípulos. Quem que não pôde curar? Os discípulos. Irmão, peraí, olha que interessante, vamos pensar. Porque quando a gente lê e não raciocina, a nossa alma não consegue traduzir isso. Mas não eram eles que largaram tudo para seguir Jesus? E Jesus chamou eles de quê? Geração incrédula.
Pastor, eu vou na igreja, eu oro, eu busco, eu dou o dízimo, e eu ainda faço harabacá, e eu faço ainda um monte de coisa. E Jesus está dizendo, incrédulo. Por quê, irmãos? Porque não se posicionou naquilo que Deus falou. Você percebe que não adianta agir como crente, viver como crente, mas tem que se posicionar. Jesus diz, aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei perante o Pai. Irmãos, confessar é reconhecer, é se posicionar. Jesus diz, encontrarei fé na terra. Aleluia. Ele vai me achar. Ele vai achar você, irmão. Mas aonde ele vai se mover? Aonde você crer. Tudo que Jesus fez é uma dispensa. Está tudo pronto. O que você está pegando nessa dispensa? Tem autoridade, domínio, presentes, sabedoria, revelação, relacionamento. Tem muitas coisas na dispensa de Deus, pronta. Mas nós estamos nos defrontando, tendo comunhão no nosso dia a dia. E às vezes ficamos agitados e cansados. Irmãos, às vezes as pessoas, eu passo por experiências espirituais que eu não consigo entender momentaneamente. E eu vou orar. Eu pergunto para Deus. Deus, o que está acontecendo? Se eu faço isso, qual é a diferença de você? Se Jesus que viveu na terra teve que aprender, e você? Agora imagina Pedro caminhando com Jesus, Jesus olha para ele e diz, quando tu te converter. E eu fico pensando, irmão, o cara largou família, o cara largou negócios, o cara largou tudo por Jesus. E Jesus olha para ele, quando tu te converter. Quantos de nós não fizemos nem a metade do que ele fez? Hã? Pastor, mas ali é só o externo. Sim, irmãos. Mas o externo também reflete o coração. Sabe, irmãos? Deus é tão bondoso que Ele vai dando oportunidade para a nossa ignorância. Ontem nós estávamos na mesa e eu falei assim, dona Fusai, aqui ó, como nós somos com Deus. O meu molequinho de 1 ano e tal, eu quero. Ele não sabe de nada, irmão, mas ele acha que quer. Ele acha que sabe. E nós fazemos isso com Deus. Eu quero, eu acho, aí estou sofrendo, tu me abandonou. Quanto de nós já dizemos para Deus, em algum momento da nossa vida, tu me abandonou? Quantos? Ele diz, eu jamais te abandonarei. Mas quando nós dizemos, tu me abandonou, ele faz assim, não. Porque isso é incredulidade. Isso é tratar Deus como Ele não é. Deus não é infiel. Seja um homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Em vão guarda o sentinela, se Deus não guarda. Irmão, você pode botar muro, alarme, seguro, comer bem, fazer exercício, se Deus não guardar, tudo é balela. Pastor, mas a Bíblia diz, faça a tua parte, eu te ajudarei. Está na Bíblia isso, irmão? Eu rasgo a minha Bíblia se você achar isso na Bíblia. A nossa parte é crer em Deus. Não tem uma fórmula para crer em Deus.
se não crer nele. Porque ele se manifesta para nós de acordo com o que nós nos abrimos. Será que a minha abertura é igual à sua abertura? A minha disposição é igual à sua disposição? Você percebe que Deus ele é perfeito até para se relacionar conosco? Ele é perfeito. Por isso ele diz, não julgueis, para não ser julgado. Eu publico os videozinhos na internet, e de repente vem alguém e diz assim, falso profeta. Tá falando para mim. E eu tô lendo. Aí eu paro e eu fico pensativo. Deus, filho do cão esse menino. Porque ele não sabe de nada. Ele está julgando com os olhos. A Bíblia diz que as coisas espirituais se julgam espiritualmente. Eu tenho medo de falar de coisas que eu não entendo, irmão. Porque eu tenho medo de estar blasfemando contra o Senhor. Tem coisa que eu já fui em culto que eu virei as costas. Eu disse, Deus, eu não entendo isso, prefiro nem olhar. Com medo. Porque Deus tem uma fórmula e uma forma de agir, irmão. Como é que está o teu coração? Irmãos, eu já orei por homossexuais que não queriam nada de Deus. Nada, nada, nada de Deus. E a unção veio tão forte, que eu fiquei embriagado. Aquele homem ficou todo arrepiado. Os pelos dele ficou tudo em pé assim da unção. E ele disse, que é isso? E eu só disse, o amor de Deus por você. Na nossa concepção, o ladrão da cruz iria para o inferno. Ele mesmo disse, eu mereço. Você percebe? Sim ou não, irmãos? Mas sabe quem foi para o inferno? O que disse, se tu é mesmo. O que não creu. Coração puro. Mãos limpas. Essa subirão ao monte do Senhor. Quem subirá? Quem tiver mãos limpas e coração puro. Como estão as tuas mãos diante de Deus? Pastor, o que é pureza? Mãos separadas para Deus. Mãos separadas. Se eu consagro a obra da minha mão para Ti. Usa, Senhor, o meu trabalho para a Tua glória. Usa a minha vida para a Tua glória, Senhor. Que aonde eu for, Senhor, o Teu nome seja glorificado. Não seja religioso, irmão. Deus quer entrar no teu trabalho. Deus quer entrar na tua escola, na tua faculdade. Deus quer entrar na tua casa. E nós espiritualizamos na igreja e no altar. Para com isso. As tuas mãos são santas. E esse texto é interessante porque ele diz assim, ó geração incrédula e perversa. Perversão é ser incrédulo. Preste atenção. Perverso para Deus é ser incrédulo. Guarda no teu coração. Perverso para Deus é ser incrédulo. Até quando estarei convosco? Até quando vos suportareis? Irmãos, Jesus está dizendo, eu estou suportando essa falta de fé. Sabe o que é suportar? Suportai-vos uns aos outros e vivem em união. Suportar. Não quer dizer que você está feliz. Você está suportando por amor.
E Jesus está ali suportando a ignorância. Você sabia que ignorância para Deus é filhos das trevas? Andar em ignorância para Deus é andar em trevas, obscuro. O meu povo perece porque não conhece as Escrituras e o poder de Deus. Não é só as Escrituras, é o poder de Deus. Evangelho sem poder não é evangelho. Porque se não tiver mudança, não tiver o power, o milagre, o sinal, a nova vida, não é evangelho. São só palavras. É a razão vendo que aquilo é bom, mas uma hora ela se perde. Porque não foi real. Enquanto não for real, você vai se perder. Porque você vai se esforçar. Enquanto você se esforça para algo, é porque você não foi livre ainda daquilo. Guarde isso no seu coração. Pastor, eu me esforço para orar. Bem-vindo ao meu mundo. Porque eu não fui livre de mim ainda. Eu não gosto de me sujeitar ainda. De me humilhar diante de alguém. O homem quer ser independente. Sim ou não, irmãos? Não, eu só me humilho diante de Deus. Eu já pedi perdão para Deus. Não é assim que a gente fala? Confessai os pecados uns aos outros, para que o Senhor vos cure. Quer ser curado? Se humilhe. Quer que o diabo perca? Exponha a tua fraqueza. Traga a luz. Pastor, mas eu vou colocar meu nome no ventilador. Não, irmão, seja sábio. Quando eu ficava duro, irmão, sem dinheiro mesmo, assim, ó, aí que eu ofertava. E eu dizia, diabo, tu não vai me mandar. Tu não é meu Deus. Quando eu me sentia humilhado, aí eu me expunha à humilhação. E dizia, eu estou morto. Quando Deus me pede algo que eu não entendo, irmão, eu só digo para Ele, Senhor, eu vou fazer porque Tu pediu. E Tu sabe o que é melhor. Se sujeite. Se Deus te pedir algo, não tenta entender, faça. E acabou. Pastor, mas isso é burrice. Cuidado. Porque é a tua inteligência que te tira do céu. É claro que vai chegar um momento que a tua maturidade, a tua revelação de Deus vai fazer você entender os princípios de Deus e você vai ver o porquê. Mas no começo da caminhada é assim mesmo. Nós não queremos dar. Porque a sensação de perca é grande. Porque queremos controlar, dominar. E olha que interessante. Jesus repreendeu. Trazer o menino aqui. Jesus repreendeu o demônio. E este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximando-se de Jesus, em particular, porque afinal de contas não dá para se expor, dá, irmãos? Dá, irmãos? Eu sou discípulo do mestre. Sim ou não? Eu estou brincando para você entender que nós somos assim, irmãos. Não vou expor minha fraqueza, né? Esse demônio era Big Bang, era, né, cabuloso, por isso que eu não expulsei. Você está entendendo? Mas em particular, em particular ele era o Big Boy, ele era muito forte, né? Mas em particular Jesus vai me explicar por que eu não expulsei, porque ele era o Satã. Será, irmão? Será, irmão? E Jesus lhes respondeu, por causa da vossa pequena
Peraí, então, até aquele deveria ter saído? Por que não saiu, irmão? Porque tu não falou com o monte. Eu vou vencer. Diabo, tu não vai me parar. Se posicione. Não, mas a porta fechou a pandemia, porque as coisas, eu não quero saber como estão as coisas, o meu Cristo vive! Não deixa a tua alma te enganar. Quando ela estiver barulhenta, tu diz, cala-te! Pastor, que doideira, eu vou falar comigo mesmo. Vai! Vai! Você sabia que quem refreia a língua é perfeito? Irmão, quando eu li isso, eu falei, Jesus misericórdia. Me ajuda, eu falo demais. Porque a língua, ela pega a tua vida e ela governa. Nós estamos o tempo todo dizendo, se eu fizer isso vai dar errado. E aí você esquece que tem autoridade. E aí você liberou uma palavra e o diabo diz, ela deixou eu tocar ali. Por isso que diariamente nós nos prostramos diante dele e dizemos, teu é o reino, teu é o governo, eu submeto a minha vida a ti. Eu cancelo todo destino que não é teu na minha vida. Toda palavra infrutífera eu cancelo. Porque é a tua vontade que vale. Quando você declara isso, você está anulando as maldições. Balaão, não há encantamento ruim, Balaão. Só bom. Só bom para Israel. E esse texto continua dizendo, por causa da vossa pequena fé, em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, o que ele está dizendo? Se a tua fé for fé, tem fé pequena e fé grande, irmão? Diga, tem fé. Tem fé. Ele só está comparando algo minúsculo para dizer que ela tem que ser fé. Genuína. Porque grão de mostarda, semente de mostarda dá mostarda. Tem que ser puro. Mostarda dá mostarda. Mas tem que ser fé. Direis a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será impossível. Pastor, é verdade. Tem aquela música que diz assim, Deus do impossível. O possível é minha parte. É isso, irmão. É isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que você, que é corpo de Cristo, que é Cristo, que tem a autoridade de Deus sobre você delegada, se agir debaixo de algo pleno, vai acontecer. Pastor, mas tem coisa que eu peço que não acontece. É claro, porque você pede para os seus próprios prazeres. Pastor, mas aí é difícil então. Porque eu vou passar minha vida pedindo coisa para os outros? É. Pastor, mas eu não gostei. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Agrada-te do Senhor teu Deus, e os desejos do teu coração Ele fará. Você não vai nem pedir, Ele vai fazer. Você não vai nem pedir. Aleluia, Jesus.
Você simplesmente vai dizer, você vai orar e você vai pedir as coisas de Deus. Bota para mim o fundo aqui, Caio, por favor. Pastor Caio. Você vai pedir para Deus, você vai entrar na presença dele, você vai dizer que o reino é dele, que o governo é dele. Você vai orar. E aí você vai dizer assim, pastor, mas assim, sabe, eu estou passando por necessidade, eu estou desempregado, estou sem dinheiro. Irmão, não tem problema. Você vai dizer, Deus, tu sabe que eu estou desempregado, que eu estou com a porta fechada, que eu estou doente, mas, Senhor, tu disse para mim que tu seria minha provisão. Eu não sei de onde ela vai vir, mas ela vai vir. Senhor, tu disse para mim que tu era a minha saúde. Eu não sei de onde essa saúde vai vir, mas ela vai vir de ti, porque eu sei que o Senhor vai me dar. E você vai começar a declarar isso sobre a tua vida. É natural, irmão. Mas para que você quer saúde? Para glorificar o Senhor. Para que você quer um emprego? Para glorificar o Senhor, para ser um mensageiro do Senhor naquele lugar. Senhor, naquele lugar, Senhor, que o Senhor vai abrir a porta para mim. Lá vai ter pessoas, eu vou pregar para elas. Eu vou, Pai, tu vai me dar a oportunidade, Pai, tu... Entenda, Deus vai te levar aos lugares. Deus vai te mover. A tua mente precisa mudar, ela só não precisa ser só sou de Deus se estiver na igreja. Não, irmãos. Diga, eu sou um espírito. Diga, eu sou um com Ele. Aonde eu estou, o reino de Deus chegou. Chegou, irmão. Por que chegou? Porque você chegou. Consciência. Irmão, às vezes eu vejo meu menino fazendo um negócio, aí de repente vai escapar, se tu fizer isso vai cair, menino. Eu, opa, travo. Faz não, filho. Porque se eu liberar, criança tende a teimar. O que vai acontecer? Eu liberei que ela podia cair. Você percebe como é sério as coisas? E às vezes a gente pergunta para Deus, Deus, por que isso aconteceu? Irmão, eu já ouvi algumas vezes de Deus uma coisa que eu não gosto. Tua culpa. E a primeira atitude minha, como assim? Valente, irmão. É instantâneo, irmão. Sabe, eu vibro na hora. Como assim minha culpa? Porque eu estou reclamando daquele problema. E eu estou vivendo lá um problema em casa, no casamento, brigando com a mulher. E vou para casa, eu entro no carro e digo, Deus, tu viu? E pá, e puf, e puf, e puf. E Deus vira para mim, tua culpa. Eu falei, não, como assim minha culpa? Tu não viu? Ele, eu vi. Vi tanto que digo que é tua culpa. Eu estou confuso. Estou certo. Aí Jesus disse, sim. Mas tu abriu a boca. Como assim, Senhor? Eu tinha que falar, como é que ela vai ver? Não é assim que a gente faz, irmão? A gente quer socar na cabeça dos outras coisas. Aí, na hora que Jesus fala comigo, eu digo, Senhor, tem mole de novo. Me ajuda. Entendeu? E no trânsito o cara veio e te fechou e você fica valente. E você quer ir atrás do cara, de repente você para assim, opa, o que eu estou fazendo, irmão do céu? Aí Jesus diz, viu? Você não está morto ainda. Morre, filho. Por que você está brigando? Por uma vez no trânsito. Meu Deus. Mas era a minha vez, ele não viu. É assim ou não é, irmãos? Nós estamos cheios de direitos. O dia que Deus me explicou que demônios só saem de verdade quando eu perco meu direito, quando eu estou manifestando o amor de Deus para alguém, eu não tenho direito, porque eu não espero nada. Eu não espero que ela olhe para mim e diga, homem espiritual, homem de Deus. Porque eu sou um com Cristo. Quando aquilo está acontecendo, o Cristo está libertando ela. Ela está vendo Cristo.
E às vezes as pessoas me perguntam, pastor, foi tão lindo. Eu digo, foi. Porque eu não tenho consciência do que aconteceu. Porque ela estava vendo Cristo. Você entende? Nada vos será impossível. E é interessante, irmão, porque esse texto termina com um outro texto que aí as pessoas estragam tudo usando esse texto. O texto acabou de dizer que se tiver fé, tudo vai acontecer. Sim ou não? O que falta? Diga fé. Fé. Esse tipo de demônio, porém, não se expulsa senão por oração e jejum. Ah, então, na verdade, é porque eu não estava nem santidade, buscando a Deus de Cabarai, e não fiz o jejum, e aí por isso que não saiu. Deixa eu te falar uma coisa. Oração gera morte. Morte gera dependência de Deus. Quem é dependente de Deus, ora e Deus ouve. Você entendeu? Jejum gera morte. E quem está morto depende de Deus. E ouve Deus. E quando você fala, Deus te ouve. O problema é que nós estamos tão em nós, que se não orarmos e jejuarmos, não morremos. Agora, a regra é que tem demônio que só sai com jejum e oração? Não, irmão. A regra é, todo demônio sai se você orar. Pastor, se não sair, é porque você está na carne ainda, irmão. Vai se consagrar. Vai trazer à existência o que não está aí. Vai meditar na palavra para gerar fé no teu coração. Está entendendo, irmão? Pastor, você está ensinando uma heresia. Estou não, irmão. A Bíblia diz que tudo aquilo que você pedir, lá em Lucas, se não me engano, nada é impossível para Deus. E eu posso mostrar vários textos para você. A mulher no fluxo de sangue, ela não podia encostar em Jesus. Ela não podia encostar em Jesus. Mas Jesus diz, a tua fé te salvou. Davi não podia comer da oferta do tabernáculo. Mas ele comeu. Davi inaugurou uma nova forma de adorar. Não podia. Mas o coração dele era puro. Ele não estava, vou fazer algo novo. Ele só queria adorar. Ele só queria encontrar Deus. Ele era puro. A sua intenção era o Senhor. Quando você for orar por alguém, tem na sua consciência que Deus quer fazer. Deixa que Ele faz. Irmão, no começo, quando não acontecia, eu ficava, ai Deus, é porque a minha unção, não, é porque não creu. Irmão, bota a mão e ora. Pastor, não aconteceu, o que foi? Não sei. Vamos continuar orando. Entendeu? Se Deus me falar, eu vou te falar. Eu tenho um videozinho, tá guardado, que eu botei a mão na pessoa, a pessoa não foi curada. E ela disse, ai, tá doendo. Eu disse, olha, são duas coisas que pode estar acontecendo aí. Uma, ser demônio. E a outra, ser sepra. Mas eu acredito que é demônio. Sou santo, crente.
Pois é, mas você não perdoa. Crente não anda em mágoa. Você está entendendo? Pastor, mas é difícil perdoar algumas pessoas, é verdade. Quero te dizer uma coisa. Pensa numa pessoa que não merece perdão. Nós não merecemos. E Ele nos perdoa. E Ele manda a gente fazer igual. Não é por merecimento, é porque é o certo. Acabou. É o certo. Perdoe. Libera essa pessoa no mundo espiritual para ela ser feliz, irmão. Ah, me roubou, me enganou. E você dobra o joelho e diz: Deus, tu sabes. Me roubou, me machucou, me magoou, Senhor. Mas sabe, Senhor, eu abençoo com toda sorte de bênçãos. Pai, encontra ela. Pensa numa coisa que vai acontecer, o diabo vai ficar louco. Sabe o que gera fogo na nossa cabeça? Orar pelo inimigo, irmão. Fogo, unção. Aleluia. Eu separei aqui em Mateus 9, 2, Mateus 9, 27, eu não vou abrir. Fala de duas curas que foram pela fé. Tua fé te salvou. Tua fé te salvou. Mateus 10, capítulo 1, 9. Jesus chama os 12. Não, esse aqui eu vou abrir rapidinho. Mateus 10, 9. Preste atenção. Eu preciso fazer essa introdução para a tua alma entender. Porque a gente não separa as coisas. Jesus estava morto ou estava vivo aqui, fisicamente? Vivo. Jesus tinha rasgado o véu? Não. O véu é Jesus, tá, irmãos? O véu é a carne, é Jesus. Então algo ainda nos separava de Deus, sim ou não? Beleza. Jesus, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Espera aí, então. Jesus não tinha morrido. Jesus não tinha inaugurado o Espírito Santo dentro de nós. Eles ainda não eram novas criaturas, mas receberam autoridade. Diga autoridade. Pastor, então quer dizer que não é para os supras, para os cheios da unção, para os cheios do conhecimento, da revelação, o pastor, o apóstolo, o profeta? Não. Uma palavra. Uma palavra. Se você tomar para si essa palavra. Por isso que alguns dizem, orai a palavra. Orai a palavra. Quando você está sem fé, irmão, você vai buscar textos na Bíblia que falam sobre aquele assunto e você vai orar. Você vai declarar. Você vai declarar. De repente aquilo vai dentro de você. Você vai dizer, ah, diabo, agora já era. Porque eu sei. Porque eu sei. Você está entendendo? O ancião, o sacerdote pegou o bebê no colo. Eu amo esse texto. Um bebê. E ele disse, os meus olhos viram o Salvador. Era um bebê. O que ele tinha feito? Como é que alguém consegue enxergar num bebê um grande homem? O Filho de Deus, tão indefeso. Você entende? Não deixa a tua alma te enganar. As tuas emoções, as circunstâncias. Em Provérbios diz para a gente não ficar olhando para o tempo. Não olhe, irmãos. Lhes deu autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Ora, estes são os nomes. Aí ele vai citar o nome dos discípulos. Sabe o que é interessante? Eles receberam a palavra, saíram, voltaram alegres. Até os espíritos não se submetem. Até os espíritos, todos felizes. Jesus olha para eles e diz, opa, pensai na salvação, filho. Por quê, irmãos? Porque o poder é do Senhor.
A autoridade é dele. Quando eles iam como embaixador, representantes do Senhor. Quando você vai em nome do Senhor. Por isso que o texto diz, em nome. Quer dizer isso, irmão. Não é para você ficar, em nome de Jesus. Não, irmão. É para você entender que é pela autoridade desse nome. Que é para você entender que é porque Ele é o eu sou. Você está entendendo? Não é um nome. É o nome. É mais do que simplesmente um nome. Até porque Jesus significa o ungido para salvar. Eu venho aqui em nome do ungido para salvar. Não, irmão. Eu venho aqui em nome do Senhor dos Exércitos, assim diz Davi, lá na velha aliança. Eu vim aqui em nome do único Deus, do Deus de Jacó. Mas sabe qual é a diferença? Uns espertalhão chegaram e disseram assim, olha, eu vim aqui pelo Deus de Paulo. Não, irmão. Não pode ser como Eliseu, que pega o manto e joga no rio e diz, cadê o Deus de Elias? Tem que ser, cadê o teu Deus? Quando eu sou injuriado, eu olho para Deus e digo, Deus, não deixe o teu servo envergonhado. Eu sou teu, Senhor. Quando eu estou envergonhado, o teu nome é envergonhado, Senhor. Você é a extensão dele. Você é a glória de Deus nessa terra. E eu não estou falando de luxúria. Eu estou falando de autoridade. De governo. Eu vou nos lugares e as pessoas dizem, eu estou no deserto. Eu estou no deserto. Eu digo, meu Deus, sai desse lugar. Muda, irmão, morre. Não, porque crente sofre. O Senhor é a minha alegria. Em paz me deito. Pastor, você não sofre? Não, sou. Tem hora que as pessoas me magoam e eu olho para mim e digo, eu não mereço. E Jesus diz, coitadinho de você, sai desse lugar aí, filho. Você está entendendo? Que quando você olha para você, você se vê um pequenininho, um sofredor. Você tem que olhar para ele. O povo no deserto só olhava para si. Nós viemos para esse lugar para morrer. A água é amarga. Eles vão nos alcançar. Jesus pega os seus discípulos, bota no barco e vai tirar a pestana. Aleluia. Como estava o mar, irmão? Revolto. Uma tempestade terrível. E sabe o que acontece? Eu e você cutucamos ele porque eles foram orar para ele. A oração estava certa, mas a forma é errada, irmão. Tu não te importa. O puro amor. Ele não se importa, irmão. O fiel de Israel. Ele não se importa. E aí Jesus dá mais uma dessas aqui. Ô geração incrédula, até quando vou ter que suportar vocês? Para, tempestade. E quando eu olho para esse texto, irmão, eu digo para você que na minha razão, a primeira vez que eu li isso aí, eu fiquei brabo com Deus. Tu não viu não? Era tempestade, ué. Irmão, na minha razão, que povo, né? Mas a gente é assim.
E aí o que eles fizeram de errado? Eles oraram a ti. Não é isso que tu ensina? Não, filho. O que eu ensino é que tu tem que confiar. Confiar no quê? Pelo amor de Deus. Jesus, volta o texto. Eu li. Não achei não. Volta o texto. Eu li de novo. Depois de um monte de vezes ele disse assim, preste atenção. Jesus disse, vamos ao outro lado. Ele tinha liberado uma palavra, irmão. Sabe o que Jesus liberou para você? Que você tem autoridade. Ele liberou para você que você é um com Ele. Ele liberou para você que você é o filho do Pai. Ele liberou para você que você tem permissão para ouvir Ele. Ele diz que Ele tem o melhor dessa terra para você. Pastor, não, porque, sabe, quem é de Deus mesmo tem que ser pobrezinho, não pode ter as coisas. Vai ter você, irmão. Vai viver a vida de miserável você. Agora tem uma diferença. Se Ele mandar eu dar, eu dou. Essa é a diferença. É o amor ao dinheiro. Não ame. É servo, pise nele. Não te governa. Gente morrendo por dinheiro. Morra pelo Senhor. Trabalha 24 horas. Mas não pensa no Senhor 24 horas. Eu fui promovido, irmãos. Eu voltei do trabalho chorando. Senhor, o que o Senhor está fazendo? Pastor, você é louco? Não, eu amo o Senhor. Eu disse, Senhor, eu já não tenho tempo. O que o Senhor está fazendo? Eu estou te falando diante de Deus. Minha esposa sabe. Ela toda feliz. É bom, irmão. É ou não é? Deus, como é que vai ser isso aí, Senhor? E comecei a perguntar para o Senhor. De repente, algumas palavras foram se encaixando. Conversei com um irmão, um amigo meu, ele virou para mim e falou assim, John, foi Deus que abriu? Assim, cara, foi, porque eu não mereço. É graça. Aí ele olhou para mim e falou assim, foi Deus que abriu? Eu falei, foi. Então, descansa que Ele vai te ajudar. Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu falei, rapaz, sabe as palavras. Ele sabe, irmão. Sabe ou não sabe? Eu descansei meu coração. Falei, quer saber de uma coisa? Não andeis ansioso. Sai a ansiedade daqui. Pastor, você não gosta de ganhar mais? Ô irmão, eu não sou bobo, eu não sou otário. Mas eu não quero nada que me tire do foco. Eu quero as nações. Você não tem noção como eu creio no que Deus fala para mim. E quem anda comigo sabe que aonde eu vou, Deus fala disso comigo. Pastor, mas a sua igreja é tão pequenininha, meu irmão, eu não vivo de vista. O apóstolo veio aqui, o pastor veio aqui e orou por mim, ele disse, Deus te usa de uma forma diferente. Eu falei assim, bem-vindo ao meu mundo. Não tem problema. Contanto que eu tenha consciência disso. Deus te usa de uma forma diferente. Irmão, qual é o problema? É a multiforma dele de agir, sim ou não? Deixa ele te usar, irmão. Sai do estereótipo. Sai do convencional. Você viu, eu trago pessoas diferentes aqui que têm linguagens diferentes da minha. Não tem problema. Se eles amarem a Deus, é o que importa, sim ou não? Nessa noite, eu vim aqui para dizer para você, não viver de acordo com o que você está vendo.
Deus gerou no meu coração com todas as forças esse texto dizendo: filho, diga para eles que é a fé deles. Então, irmão, procura aí, a bengala para se apoiar. Procura aí o cajado para tu se apoiar no monte. Eu não sei aonde você vai se apoiar, mas você tem que ter uma âncora. Procura essas palavras. Procura esses textos para você dizer: Senhor, esta é a tua palavra para mim. Irmão, eu não sei o que o pastor Caio falou para o pastor Rafael. Eu não sei, mas eu creio que foi Deus. Não se importa se não tem gente na igreja. Deus não falou isso comigo só aqui. Eu fui lá no Leandro, lá. Eu fui a última pessoa a ser ministrada. E Deus falou a mesma coisa. Um cara que eu não via há 6 anos, que eu nunca sentei para conversar. Filho, eu te coloquei no meio de povo de dura cerviz. Tem bom ânimo. Por isso que eu disse que eu amo essa palavra que eu li para vocês ali antes. O coração de um povo duro, porque eu entendo. Quando eu vou e ministro na vida de alguém, quando eu falo algo para a pessoa e ela vira as costas e vai embora. Com muita dor no meu coração, eu entendo. Eu digo: Deus, vai continuar sofrendo. Você entende? Ai, pastor, estou indo embora porque aqui não tem escola das crianças. Ai, irmão, você é livre. Não, pastor, eu estou indo embora porque o senhor não visita no lar. Você é livre, irmão. Mas sabe, as pessoas não sabem. Antes dela chegar aqui, o pastor já limpou as cadeiras, o pastor já limpou o chão, o pastor já fez um monte de coisa, o pastor preparou a palavra, o pastor ficou pensando na palavra. Porque, irmão, a minha obrigação perante Deus era só essa aqui. Não era limpar a igreja. Perante a Bíblia, é isso que Deus manda. Aqueles que cuidem de ensinar, que façam bem. Mas por amor à obra, ao ministério, eu vou fazer o que tiver que fazer. Já limpei vômito e vou continuar limpando. Coisa que provavelmente na minha casa eu pagaria. Você está entendendo? Eu fiz coisas na igreja que eu pagaria na minha casa. Mas é por amor a Deus. Quantas madrugadas eu fiquei aqui emmaçando essa parede sozinho. Pastor, ficou mal feito. Bem-vindo, eu não sabia fazer. Mas estava aqui. Dando o meu sangue. Por amor a Deus. Aí quando eu vou num lugar, a pessoa bota a mão na cabeça. A minha cabeça diz assim: conheço o teu coração. Pastor, por que você está falando isso? Quantas vezes você já ouviu eu falar isso, irmão? Quantas vezes você já ouviu falar isso, Caio? Nunca. Eu estou falando isso para testemunhar, para você entender que vale a pena. Vale a pena. Porque Ele está vendo. Nada do que você faz para Ele fica em débito. Nada. Irmão, nada. É um fiozinho que eu compro para ofertar, um negocinho. Eu lembro quando eu comprei meu primeiro sofá, irmão. Todo feliz. Parcelei 12 vezes. Na época, para mim, era caro. Quando eu peguei o sofá, Jesus disse assim: não é teu. Eu disse: como não? Paguei. Jesus te dá. Ah, Jesus, ele nem vai gostar, é pequeno. E nós ficamos assim, sim ou não? E Jesus queria que o cara ganhasse o sofá, eu queria que eu aprendesse a obedecer. Demorei para entender isso, irmão. Porque a gente quer justificar fisicamente as coisas. Entender as coisas. O cara lá realmente nem deu valor, porque Jesus queria o quê? Obediência. Se eu obedecer nas pequenas coisas, Ele vai me dar coisas maiores. Se eu amar as pequenas coisas dele, Ele vai me dar coisas maiores para administrar.
As pessoas me chamam para fazer visita e nem são desse ministério e eu vou. Quanto você cobra, pastor? Você está doido? Ainda faço questão de comer antes. Por quê? Oferta 100%, sacrifício sangrando. Eu vou nos lugares, eu faço questão de ir lá ofertar. Quando eu vou pregar, eu digo, Deus, eu vou sangrar aqui. Ó. Tem que entender o reino. E eu estou tentando passar isso para você. Entenda o reino. Amém. Pastor, por que você faz isso? Diga fé. Que Ele está vendo. E sabe o que acontece? Ele está vendo. Eu não tenho dúvida. Coloque-se de pé. Pai, nem só de pão viverá o pão. Nem só de pão viverá o homem, Pai. Mas de toda a palavra que sair da tua boca. Jesus, Ele é o pão da vida. Ele é o nosso alimento. Mas o mesmo Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Tu és o nosso alimento, Senhor. É impossível te agradarmos, Senhor, se não crermos na tua fidelidade e no teu caráter. É impossível, Senhor. Tu és o Deus fiel. Tu és o Deus que não mente. O Deus que não falha. O Deus que vê todas as coisas, que esquadrinha o mais íntimo do nosso coração. Que conhece as intenções do nosso coração. Por isso, Senhor, purifica as nossas intenções essa noite. Para isso que serve, Pai, a oração e o jejum. Para isso que serve a meditação na Tua Palavra. Para mudar as intenções do nosso ser, Senhor. Para a Tua glória, Senhor, nós vamos agir, Senhor. Não queremos glória do mundo, mas queremos a Tua glória. Assim como o Espírito Santo veio falar de Cristo, nós também vamos falar dos Teus feitos, Senhor. Somos testemunhas do Senhor, nós somos testemunhas. Aleluias. Toda vez que alguém for curado, testemunha da Tua glória. Toda vez que alguém se converte, testemunha da Tua bondade. Toda vez, Senhor, que um milagre acontece, testemunha a Tua existência. Obrigado, Jesus, pelos Teus feitos. Muitas vezes nós estamos como o Senhor, quando tinha 12 anos, crescendo em estatura e em conhecimento. Mas precisamos passar desse lugar, Senhor. Precisamos aprender a ir ao deserto com o Teu Espírito. Para nos conhecer. Saber quais são os nossos medos. Quais são as áreas que precisam ser curadas. Ah, Senhor. Para ver os Teus feitos. Para aprender a confiar na Tua palavra. Para aprender a confiar no Teu Espírito. Oh, escola do Senhor. Mas sabe, Senhor, há o Sião de Deus. O lugar aonde nós estamos plenamente confiantes.
o Sabá, o lugar de descanso, o lugar de plenitude, o lugar de fé, o lugar que nós sabemos, porque sabemos que o Senhor é conosco. Mas sabemos, ó Deus, que tem um processo. Gideão teve que molhar a esponjinha, que ia até os soldados inimigos ouvir os sonhos deles, para ver o teu mover no tabuleiro das coisas. Às vezes, Senhor, nós precisamos disso. Muito obrigado, Senhor, por trabalhar na nossa vida. Por não desistir de nós. Mas o Senhor conta conosco para grandes coisas. Porque maior, bem sabe o Senhor quais são os planos ao nosso respeito. São muito maior do que nós imaginamos ou pensamos, Senhor. Estão além da nossa sabedoria e do nosso conhecimento. Porque está baseado no teu poder. Ilimitado. Porque tu és onipotente. Deus poderoso. Tu és o Alfa e o Ômega. Um Deus que não tem fim e nem começo. Tu és tudo, Senhor. Obrigado, Jesus, por mover céus e terras para que nós te conheçamos. Para que possamos manifestar o teu querer, Senhor. Obrigado, Jesus. Perdoa, Senhor, pelas vezes que nós não agimos conforme o teu caráter. Revela-te a nós, Senhor. Como diz em Efésios, Senhor. Traga, Pai, o pleno conhecimento e a sabedoria, Senhor, ao nosso espírito. Revela-te, Senhor. Revela-te, Senhor. Dai-me, Senhor, uma mente de Cristo obediente, como servo, Senhor. Aquele que foi mudo ao matadouro, obediente ao teu propósito. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o teu propósito. Quem impedirá o teu agir, Senhor?